Irmãos, hoje nós vamos ter dois textos básicos para o início do nosso sermão deste domingo à noite para a igreja. Nós vamos falar de um assunto que, hora ou outra, nós passamos. Alguns por pouco tempo, outros se alongam bastante e outros deixam tomar conta. Nós vamos falar do desânimo. Desânimo sempre tem que ser vencido. É uma meta que cada um de nós deve ter nas vidas. Desânimo sempre deve ser derrotado. O primeiro texto que nós vamos ler, no 6º capítulo de Efésios, onde Paulo começa a desenhar um soldado medieval com as suas armaduras predispostas para enfrentamento e defesa. Mas no versículo 10 e versículo 11, os quais nós vamos ler, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, nós vemos novamente o apóstolo Paulo, para uma outra igreja, escrever a eles sobre confiança e encorajamento. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Que o Senhor possa nos dar toda a consideração de força, de capacidade para poder trazer uma palavra de conforto a quem está desanimado. E, porventura, no dia do desânimo, saber usar as armaduras do Senhor e também usar as expressivas palavras do Senhor no que diz a confiança e encorajamento. Aos Efésios não cabia bem um soldado desanimado. E aos Coríntios não cabia bem um soldado leal ao Senhor deixar de se levar por atribulações, por angústias, por perseguições e as marcas do nosso Senhor. Nenhum desses itens devem ser capazes de nos afastar da confiança, da alegria, da persistência no Senhor. Amém? No entanto, irmãos, nós vamos esmiuçar um pouco alguns itens que, doravante, acontecem conosco e vem de nós de improviso, vem a hora que nós não imaginamos, ou acontece conosco sem ao menos nós percebermos que contribui para nos destituir da alegria, da confiança e da perseverança no Senhor e do encorajamento. Existem cargas humanas, posturas pessoais, tendências da velha natureza, coisas indevidas que desanimam o servo, a serva do Senhor. Tais como, por exemplo, falta de convicção do seu chamado, incerteza, e isso leva à incerteza, leva também à inconstância. Quando nós temos uma vida pautada em inconstância, nos intervalos das inconstâncias é onde vai entrar o desânimo. Falta de conhecimento da palavra de Deus, não saber como manipular, como agir no momento apropriado. Nós devemos ter conhecimento da palavra do Senhor. Pedro diz na sua segunda carta, 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento, ou crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória
assim como no dia da eternidade. Amém. Qualquer que seja o motivo que você está, antes de qualquer coisa, cresça na graça e cresça no conhecimento do Senhor. O terceiro item, vida pobre em oração. Aos Tessalônicos, Paulo diz: orai sem cessar. Orar é um dos itens mais usados na palavra do Senhor, a oração em súplicas. Em Filipenses, a igreja de Filipos, por exemplo, 4 e 6, Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. A oração, as nossas petições, todas, tudo conhecido, diz aqui a frase, todas devem ser expostas ao Senhor. Cuidado que alguém não ora porque acha que Deus já sabe de tudo e Ele sabe das suas necessidades. O Senhor quer a nossa expressão. Ele se agrada da nossa expressão com ações de graças. Não deixe de usar a oração. Não deixe de esperar a oração só para os cultos. Use a oração, exercite a oração no trânsito, no trabalho, na hora do banho, na hora de comer, na hora de dormir, na hora de acordar. Converse com o Senhor. Tenha uma conversa contínua com o Senhor. Orações breves, orações longas, orações alegres, de ações de graça, orações de tristezas, de súplica, de dor. O temperamento e o momento que você está, ore ao Senhor. Amém, irmãos? Outro ponto é a falta de estrutura, a falta de firmeza e convicção, que é a maturidade cristã. Paulo escreve aos Coríntios que uma das dificuldades da igreja, porque a igreja não crescia, e os irmãos ainda tinham um alimento infantil, que é o leite. E Paulo diz: eu ainda não posso dar a vocês o alimento sólido. Então, se a gente ficar nos rudimentos, nos inícios, nós vamos ficar desanimados. Nós temos que crescer, nós temos que nos santificar diante do Senhor, porque senão nós não vamos enfrentar, irmãos, os vendavais, as dificuldades, e essas coisas, vendavais, dificuldades, provações, aflições, se nós não tivermos estrutura, elas vão ser muito maior, vão representar muito maior do que o que elas de fato são. Pode ser que coisas que você resolve com um breve tempo e com uma postura firme, na fraqueza e na falta da estrutura, nós vamos demorar, nós vamos precisar de mais ajuda, e talvez as marcas são mais constantes. Salmo 42:7 diz que um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas, vagas é marés, têm passado sobre mim. Nós vemos que o salmista, ele desenha um cenário aqui constante, muito avassalador sobre ele. Veja só, irmãos, ele fala de abismo, ele fala de ruído, ele fala de onda, fala de marés, todos esses fenômenos conhecidos da natureza que podem atormentar, e eles são repetitivos, eles vêm e voltam, um chama o outro. Ruídos de armas, que são as catadupas, ondas e marés, essas coisas não podem nos causar abalos espirituais repetidos em nós. Maior que porto seguro que o Senhor, essas coisas não podem ser. Quando nós estamos alojados e abrigados no Senhor, fundamentados na rocha eterna, esses ventos tempestivos, essas marés, essas ondas,
Quanto mais nós formar nossa base, nossa convicção, nossa conversão no Senhor, menos essas intempéries vão nos perturbar. E toda perturbação vai te levar ao desânimo quando elas alojarem você. Esses fatos nos fazem perder tempos. Jesus disse em Lucas 6:47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, hoje nós lemos de manhã, e as guarda. E aqui nós vemos Jesus dizer, e as observa, isto é, quem observa e quem guarda, é que pratica e guarda no seu coração. É um instrumento para uso no tempo oportuno. E Jesus disse, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. Vidas arruinadas, casas arruinadas, que tem que ver aonde foi fundamentado o alicerce. Se a nossa fundamentação não estiver no Senhor, nós vamos sucumbir. Outro ponto, vidas mal resolvidas. Sempre está mal consigo mesmo. Meu irmão, não tome você para fazer mal a você mesmo. Não faça de você um instrumento para te deixar mal. Fica mal consigo, fica mal com o mundo, fica mal com os próximos. Isso nós vemos é derrotado na própria aparência. Quem é que consegue viver perto de pessoas mal-humoradas? Quem é que gosta de estar ao lado de pessoas pessimistas? Quem é que gosta de viver com murmuradores, aqueles que blasfemam do Senhor? Irmão, se na glória não haverá mau humor, que tal nos alegrarmos nesse tempo com a esperança dos salvos? Se nós não gostamos, você acha que Deus quer pessoas mal-humoradas no seu reino? Já pensou pessoas na glória de Deus reclamando dos céus, coisa que é impossível? Quem não é grato aqui, satisfeito aqui com a vida, com o corpo que Deus deu, com o trabalho que Deus deu, com o esposo que você escolheu e Deus provavelmente aprovou, com os filhos que Deus te deu, com a casa, com o emprego, até com o sapato que você calça, com a roupa que você veste, com as coisas que você tem do uso do dia a dia, o seu patrão. Quando nós começamos a aceitar pequenos detalhes nas nossas vidas, pequenas coisas, nós vamos constituir um templo agradável ao Senhor. E vamos ver que as coisas que vêm a nós foi da vontade do Senhor. Então nós não vamos dar lugar a mal resoluções das nossas vidas. Em tudo sejam gratos, mas alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. 1 Pedro 4:13. Não pense, meu irmão, que glorificado você vai mudar. Se não muda agora, é porque não vai ser glorificado. Nós temos que mudar desde já, aceitar as coisas como tudo que vem do Senhor. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Jesus disse para olhar os lírios do campo, porque o Senhor dá a nós, como dá o lírio do campo, como dá aos passarinhos. E se Ele nos abastece e nos dá, nós não temos o direito de tratar com mau humor
e mal resolvido as coisas que Deus nos toca e nos dá e faz aproximarmos de nós. Lembra-se, irmãos, murmuradores, detratores da palavra do Senhor sempre permanecem no deserto e perecem no deserto. Terra prometida, irmãos, são aqueles que têm esperança, estão bem consigo pela presença de Deus. Falta de bons relacionamentos são fatores externos, também pode te atrapalhar, as companhias, influências más, ou até o isolamento. A palavra de Deus diz: exortai-vos uns aos outros, vede que vai se aproximando aquele dia. Não deixe do exercício de ajudar os irmãos, de conversar com os irmãos. A Bíblia diz que nós devemos ser comunicáveis, que nós devemos nos apresentar aos irmãos, olhar para os irmãos, no bom dia, na boa noite, no boa tarde. Como está, irmão? Como você está? Você precisa de alguma coisa? Como anda? Tudo bem com você? Esses relacionamentos interpessoais, irmãos, fazem parte de uma vida que Deus aprova, para que aqueles que têm a notícia da derrota, do desânimo, não possam ter mais influência do que a palavra de Deus e os irmãos. As notícias que nós vemos aí fora são para desanimar. Mas nós não temos fé pelo que nós vemos nas notícias dos homens, no caos do mundo, porque a nossa esperança está em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja o que Paulo diz em Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por que será que Paulo disse que eu tenho que preferir minha irmã, meus irmãos, em honra em relação a mim? Para dar ajuda, irmãos, para sempre fazer com que aquele irmão seja valorizado. Cordialmente, irmãos, é a palavra que expressa coração verdadeiro. É uma palavra dupla, conforta coração, é um remédio. Você ser cordial, você ajuda o próximo, ajuda, estabiliza o irmão, porque você deve ser a presença de Cristo aqui na terra. É estender a mão ao necessitado. Irmão, eu vou te dar uma notícia que você deve saber, mas não deve assustar. Nós devemos amar e amar o próximo. Vou emendar uma outra segunda notícia. Devemos amar também os nossos inimigos. Tenho falado para os irmãos várias vezes sobre esses versículos. Por exemplo, Mateus 5,44, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, principalmente por causa do final do versículo. Talvez se não tivesse esse final de versículo, eu não ia ler 5, 6 vezes para a igreja. Veja como termina o versículo 5,44 de Mateus. O que diz, meus irmãos? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você quer ser filho de Deus? Tem certeza que quer? Tenho, irmão, eu quero cada dia ser mais filho de Deus. Olha o que diz anteriormente, a condição, o para quê é condicional, meus irmãos. Então é muito sério, Se por acaso seu irmão tornou-se seu inimigo, não torne você inimigo dele. Experimente amá-lo, para que os dois sejam filhos do Deus Altíssimo. Outro ponto são relacionamentos mal resolvidos na igreja. Graças a Deus nossa igreja tem melhorado. Tivemos tempos piores, entre intrigas e discórdias. Mas se deixar, o diabo entra. Se desguarnecer, o diabo vem e faz mais inimizades. Ele não se contenta com os irmãos serem amigos e amar uns aos outros. Como ocorria na igreja de Filipenses, por exemplo, entre duas trabalhadoras do Evangelho. Aquelas duas irmãs, uma chamava Evódia e a outra Sintique.
Filipenses 4, 2 e 3, que Paulo pede que essas duas irmãs, e ele rogava, para que essas duas irmãs sentissem o mesmo no Senhor. Paulo diz aqui que elas não sentiam o mesmo no Senhor. E olha mais o que Paulo diz. Paulo pede socorro a Clemente, um dos irmãos da igreja. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Tem a ver com Mateus 5,44, para que sejais filhos do Deus Altíssimo. E aqui Paulo diz, os quais estão escritos no livro da vida. O nome de Sintique, Evódia, Clemente e esse outro irmão estava escrito no livro da vida, mas elas precisavam sentir o mesmo no Senhor. E essas mulheres, irmãos, mesmo tendo problemas, elas não deixavam de trabalhar no Senhor. Veja o que Paulo diz, que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. As duas trabalhavam no Evangelho, mas as duas não estavam com afinidade uma à outra. Então Paulo clama e pede socorro, porque essas irmãs também estavam escritas no livro da vida. Então, irmãos, a igreja ela tem que crescer cada dia mais e aparar suas arestas. Outro ponto, falta de perdão autêntico entre os irmãos. Irmãos e irmãs, igrejas que ainda estão presos a dores, ressentimentos e traumas. Eu gosto de Colossenses quando Paulo escreve aquela igreja 3 e 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Tem queixa um contra o outro? Perdoa, suportando-vos uns aos outros. Nós precisamos de ter a maturidade, o equilíbrio do suporte. Outro ponto, irmãos, a falta de fé. Nós devemos buscar sair das coisas, e tem um ditado que nós vemos tipo preto no branco. É aquele que gosta de ver a transparência certinho, se não tiver do jeito dele, não serve. O que nós precisamos de aprender, irmãos, até eu passo para todos nós, inclusive aos mais velhos da igreja, nós precisamos aprender a ser mais maleáveis, mais tolerantes, mais temperados. Aos idosos, quando a Bíblia nos diz que eles sejam sóbrios. Um idoso sóbrio é um idoso, na análise do mundo, é um idoso pacato. Ele pensa muito, fala pouco. Ele ouve muito, responde devagar e muito bem pensado. Suas proposituras são bem elaboradas e sem arrogância, mas com todo o histórico de uma vida no Evangelho. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres assim, para que os mais jovens evitem cair no que talvez um dia eles caíram. Nossa igreja, irmãos, eu comentei com uma irmã esses dias, nós temos aqui acho que 9, 10 entre meninos e meninas de 5 a 12 anos por aí. E a minha oração por esses mais pequeninos hoje é que eles tomem postura diferente de muitos que eles já viram na igreja aqui, que se afastaram da causa do Senhor, sabendo o caminho do Senhor. E nós precisamos de orar por eles, rogar por essas crianças que Deus está nos dando essa nova geração na igreja, para que eles constituam famílias fortes, famílias equilibradas, famílias do Senhor, para que essa igreja seja um baluarte na casa do Senhor. Amém, irmã Vani? Amém. Veja a responsabilidade que a irmã Vani tem, que a Eliane tem, que as irmãs aqui, a irmã Simone, a irmã Eliane, a irmã Nalva e tantos outros que nós temos com essas
crianças maravilhosas que estão vindo para nós. E estão nas nossas mãos, para que nós possamos ensinar o caminho em que eles devem andar, para que quando eles crescerem, não desviar do caminho do Senhor. Amém. Vamos fazer esse pacto, igreja? Olhar com eles com todo carinho, olhar para o Rafael com carinho, com amor, com João Pedro e tantos outros, para que esses jovens possam vir com muita força, e melhor que nós, quando nós colocamos eles em honra, para apresentá-los a Deus. Amém? Amém. Vamos nos dispor a isso. Ter ânimo, irmãos, é conviver com os problemas sem se abalar emocionalmente. Infelizmente, o que acaba acontecendo é exatamente o contrário. As pessoas não conseguem conviver com os problemas sem se abalarem emocionalmente. Nós vamos ver mais alguns versículos sobre isso. Veja como Davi confiava no Senhor e não temia as más notícias. Salmo 112, 7 e 8. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiado no Senhor, o seu coração está bem confirmado. Essa é a estrutura da rocha, irmãos. Quando nós vemos confiando no Senhor, coração firme. O coração nosso, por nós mesmos, é enganoso. Ninguém pode confiar no seu coração, mas quando ele é confiado ao Senhor, transforma num coração do exercício da obra de Deus. É a nova vida. Por isso diz, o seu coração está bem confirmado. Porque o desânimo domina as pessoas quando se entregam na sua fraqueza, se considerando incapacitados de superar seus problemas. O homem por si só é assim, mas no Senhor ele fica bem confirmado. Jesus disse aos seus discípulos, na verdade vos digo, João 14, 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus disse isso aos seus discípulos. O desânimo não deve ser potencializado. Ele pode ser potencializado pela falta de atividade aprovada. Há uma limitada filosofia humana que diz que querer é poder, mas o pecado, o mal, a velha natureza impedem de fazer. Acontece a limitação humana, incita um descontrole entre o querer e o fazer, como Paulo diz em Romanos 7, a partir do verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e como efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Você pode querer, mas pode não conseguir. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, que esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Que debate! E esse debate pessoal é interessante que nós tenhamos, porque quando você se dá por satisfeito com o mal, é porque o Senhor não está dando mais um coração firme em você, tendo mais um coração firme em você. Salmo 42 diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós vamos agora apresentar para você, nesse salmo, um conflito de alma, uma luta abstrata, sem armas visíveis, sem mortes, sem as desgraças da guerra, mas algo pior que é de dentro. Porque aqui nós vemos nesse salmo que apenas a alma do salmista é que sofre. E visivelmente nós vemos aqui um desenho de uma alma depressiva. Não tenha medo de dizer isso não, irmãos. Olha o que está escrito em Salmo 42.
a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Acabamos de ler Paulo dizer a Romanos que eu quero o bem. Por isso que nós sequenciamos esses dois textos. Amém, irmãos? Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Então, Paulo queria fazer o bem. E ele via que isso era bom. E aqui, não diferente, irmãos, esse Salmo de Coré diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. Mas veja o que acontecia. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, aqui nós vemos uma autocobrança, um auto-querer. Eu quero entrar na face de Deus, eu quero estar na presença de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Então ele constata que ele está triste, dia e noite, triste dia e noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? A cobrança dos de fora, ela é implacável. Quando ele quer entrar na presença, na face de Deus, os inimigos estão dizendo, onde é que está o seu Deus? Mas ele está triste, chorando dia e noite. Ele quer a presença de Deus, mas ele está triste. E os inimigos lhe cutucam, onde está o teu Deus, para você estar assim? É estranho isso? Te parece familiar isso, meus irmãos? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha o agravante aqui, irmãos, ele foi à casa de Deus junto com a multidão, mas quando ele viu na igreja, no templo do Senhor, o louvor, a alegria, todos festejavam o Senhor, mas ele estava triste. Mas ele estava triste. Na casa do Senhor, enquanto sofria, os outros cantavam e se alegravam, mas ele triste. Então ele faz uma pergunta para ele mesmo, por que está abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Porque se aqui fora estão todos alegres e todos me cobrando, todos na igreja, no templo do Senhor, alegres e festejando. Aqueles que me veem triste perguntam, cadê o seu Deus? E eu quero ver a face do Senhor. Então ele pergunta a si mesmo, não estou entendendo porque eu estou triste. Porque está abatido a minha alma. Não consigo compreender. E ele responde a si mesmo, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Grifa esta última frase aí, irmãos, porque essa é uma oração de fé no dia da angústia. Ainda que todos e tudo tiver contra, o coração no Senhor ainda diz, espera que o seu dia chega. Amém, irmãos? Amém. O salmista perguntou a ele, e ele mesmo respondeu, porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Um dos itens que nós falamos durante esse sermão, que nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus, porque no dia da angústia nós vamos responder para os nossos problemas a solução deles. Amém? Amém? Nós vamos responder para as nossas fraquezas a solução deles, porque está no catálogo do nosso coração. A palavra do Senhor está em nós. Amém. E quando eu sei de uma dificuldade, de um pecado, a palavra vai dizer para mim, espera, não faça, pode ir, agora não é hora, espere no Senhor. Provavelmente ele conhecia Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se ele não conhecia, foi o que aconteceu. Você viu o mar de derrota que estava em Coré? Os amigos, cadê o seu Deus? Ele querendo encontrar Deus. Quando ele foi à casa do Senhor para encontrar o Senhor, ele viu todos alegres, festejando, louvando ao Senhor, e ele triste. A angústia bateu mais forte ainda.
Irmãos, aqui me sinaliza uma coisa. No meio do caos, quando você já não tem mais nada que fazer, mesmo que você foi à casa do Senhor, Ele vai te responder. Amém. Ele vai te responder. Veja o que ele diz no verso 6. Ó meu Deus, aqui é uma interjeição. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Confessai as vossas culpas ao Senhor, não esconda nada do Senhor. Nós lemos, ore ao Senhor e clame ao Senhor. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, e desde o pequeno monte. Irmãos, ele conhecia da vizinhança, conhecia da sua terra de nascença, e conhecia desde um pequeno obstáculo que não era observado, ele conhecia o Senhor. Lembro de ti, no Jordão, com os Hermonitas, os estrangeiros, no pequeno monte, por onde eu passava, eu lembro de ti. Fez história com o Senhor. Então ele diz, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Agora nós podemos entender esse salmo, porque ele diz assim, não falta mais nada agora. Tudo que tinha que acontecer, Senhor, já aconteceu. E se tiver que vir mais alguma coisa, passe. E qual foi a resposta dele? Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Amém, irmãos? Amém. A fé que um dia a angústia vai passar e a canção vai retornar. Se um dia você cantou ao Senhor com alegria, irmãos, pode ter certeza que não é a última vez. O cântico vai retornar, nem que for para ser na eternidade. Amém. Se você está angustiado, abatido, triste, desanimado, e sem mais o que pode passar de um outro abismo desconhecido, saiba, irmãos, que a canção um dia volta. Amém. Saiba que a alegria vem. Amém. Saiba, meu irmão, minha irmã, que o Senhor mandará a sua misericórdia. Amém. Porque nós temos um Deus misericordioso. Amém. E à noite, que é a hora do descanso, a canção do Senhor vai estar na sua cama, para você descansar em paz. Amém. E esta oração que você pode fazer ao Deus da sua vida. Você pode colocar a confiança no Senhor e se alegrar no Senhor. Amém. Como diz Paulo em Gálatas 6:9, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esta que é a questão, irmão. Não desfaleça, seja qual for o seu problema. Não deixe o desânimo te derrotar. Não ceda, permaneça fiel, porque nós vemos aqui, não canse de fazer o bem. Você está sofrendo? Faça o bem. Seus amigos estão dizendo, onde está o seu Deus? Faça o bem. As coisas, como nós gostamos de dizer, não está dando nada certo, não é recado para você começar a fazer tudo errado. Se as coisas não estão dando certo, e a angústia vem em você, continue fazendo certo. Continue fazendo o que está no seu coração da palavra de Deus. Na certeza da fé, que se você não desfalecer, no tempo do Senhor, você vai colher. Amém. Vai colher com canção. Vai trazer seus molhos, como nós vemos da palavra. Trazer messes abundantes, como nós já pregamos ao Senhor. Porque a colheita vem. Ainda que as pragas venham e derrotam e destroem, você planta de novo. O inimigo vem e colhe, você planta de novo. O inimigo vem e joga o trigo no meio, você planta de novo. Porque no dia da ceifa, no dia da colheita, vai ter as messes abundantes. Amém. Com a canção do Senhor. Amém. E para fecharmos, Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente no dia da angústia. Amém, meus irmãos? Amém. Você crê
nessas palavras? Você crê, meu irmão, minha irmã, que a partir do salmo que nós lemos, Gálatas, e agora Salmos 46:1, que o único refúgio que você pode ter na sua vida, eu não sei se você está com problemas maiores que o irmão que está do seu lado, ou se você não tem problemas, não tem angústia, não tem dificuldade nenhuma, mas se você não tiver, irmão, pode esperar que um dia vem, porque nós estamos montados no mundo das aflições. O maligno está para nos perturbar, mas não deixe ele ser vitorioso na sua vida. Leve sempre as suas angústias, as suas dificuldades, na fortaleza, no refúgio que é o Senhor. Refugie no Senhor, porque Ele é bem presente nesse tempo. Amém? Uma boa noite a todos nós. Amém.